Olá pessoal do Estratégia, tudo bom? Vamos dar uma olhada agora nos canais de comunicação. Vamos lá, rapidinho, tema bem legal. Bom, basicamente, gente, existem vários canais que você pode utilizar para se comunicar com uma pessoa, com um grupo de pessoas. E a distinção que normalmente é feita é da baixa ou alta riqueza desse canal. O que é riqueza do quê? Na verdade, existem canais onde você tem, primeiro, só vai informação de você para quem você está querendo se comunicar. Então, por exemplo, quando você envia uma carta, um relatório, você tem só, digamos assim, a linguagem escrita e ela só sai de você para aquela pessoa. Então, por exemplo, você manda um panfleto para milhares de pessoas, a gente diz que, em geral, é um canal de baixa riqueza. Quando a gente vai para um canal de alta riqueza, por exemplo, com uma conversa cara a cara ou face a face, ela é uma comunicação muito mais rica. Por quê? Porque quando você está conversando cara a cara com uma pessoa, você não está só falando, você está gesticulando, a pessoa vê a sua expressão facial, a sua expressão corporal. Então tem aquela velha história, por exemplo, se você está numa sala e está aquela pessoa meio assim, o que ela está te dizendo ali? Que ela está meio resguardada ali com o que você está falando, meio assim, desconfiada. Já se a pessoa está sorridente, ela está descontraída, ela já está te passando o quê? Uma mensagem. Mesmo que ela não esteja falando nada, ela está te passando uma mensagem que ela está ali tranquila, que ela está confortável com aquela situação, que ela está confortável ali de estar conversando contigo ou com a mensagem que você está passando. Ou seja, quando a gente fala de alta riqueza de canal, significa que é um canal onde muitas informações ali estão sendo passadas. Seja através do que você fala, seja através do que você demonstra, do que você consegue passar para a pessoa de outras formas. E você tem também o que a gente chama de sincronicidade, ou seja, você fala, a pessoa responde. Existe uma capacidade muito maior de você ter certeza que aquela pessoa realmente entendeu o que você está querendo passar, né? E o que não acontece, por exemplo, quando você manda um panfleto para alguém. Alguns entenderão aquela mensagem, alguns talvez nem leiam, outras pessoas vão ler e não vão entender, e por aí vai, tá? E, obviamente, isso funciona num crescendo, ou seja, você tem diversos níveis de riqueza, desde digamos assim, formas com pouca riqueza até, digamos assim, por exemplo, quando a gente está falando aqui do telefone você tem a sincronicidade. Você fala, a pessoa responde, você pode tirar uma dúvida, não, é isso mesmo que você está querendo dizer, não foi bem isso que eu falei, agora você não está vendo a pessoa. Ou seja, a conversa face a face, você tem maior riqueza, por exemplo, que a do telefone, que tem maior riqueza do que um e-mail. Ou seja, o e-mail normalmente você até pode ter, às vezes a pessoa está online ali, está te respondendo, mas você não vê o tom de voz da pessoa. Digamos assim, você só escrever para a pessoa, muitas vezes a pessoa não entende aquilo que você quis dizer, tá? Até um boletim, por exemplo, que tem um canal de baixa riqueza. Então vamos dar uma olhada quais são as vantagens e desvantagens de cada tipo de canal. Gente, quando a gente está falando aqui de baixa riqueza, quais são as vantagens de um canal de baixa riqueza? Primeiro, você tem ali uma comunicação que é registrada, ou seja, na hora que você manda um panfleto, um boletim, você tem aquilo ali registrado. Você pode depois, não, foi exatamente isso que eu quis dizer, está ali gravado. Dá para você planejar antecipadamente, em detalhes, o que você vai dizer. Muitas vezes, quando você vai montar, por exemplo, um relatório, você tem ali dias, às vezes, para fazer aquele relatório, ter certeza de que aquilo ali é exatamente o que você pode dizer, o que às vezes você conversando, às vezes você deixa escapar alguma coisa que você não poderia ter falado, ou esquece de falar alguma coisa que você deveria falar. E, principal, né, é que ela é de fácil replicação. Ou seja, na hora que você fez um panfleto, por exemplo, você pode imprimir milhares de panfletos daquele e distribuir, às vezes, por uma empresa imensa, com centenas de pessoas. O que, obviamente, fica difícil você falar boca a boca, digamos assim, face a face com muita gente. A desvantagem, obviamente, ela é impessoal,
ou seja, ela não é dirigida especificamente para uma pessoa, para um grupo de pessoas. É um canal de via única, ou seja, só você se comunica, aquela outra pessoa muitas vezes não tem como te perguntar se é aquilo mesmo, se ela entendeu, se tirar alguma dúvida e por aí vai. E ela não te gera o feedback, ou seja, não te traz muito retorno, ou esse retorno não é muito fácil. E quais são as vantagens e desvantagens de um canal de alta riqueza? Obviamente, gente, ele é muito mais pessoal, então se você tem o tempo e a disposição de conversar com aquele teu subordinado, por exemplo, ele vai se sentir muito mais, digamos assim, empoderado, né? Ele é um canal de via dupla, como a gente falou, você tem a troca de mensagens, então você tem condição, às vezes, de verificar se aquela pessoa realmente entendeu a mensagem que você quer passar e facilita, até por ele ser um canal de via dupla, essa realimentação, retroalimentação, ou seja, que a gente chama de feedback. Desvantagem, é difícil de replicar a mensagem, ou seja, de você passar a mesma mensagem em duas conversas, nunca será a mesma mensagem, ou seja, aquela mensagem muitas vezes você vai esquecer de falar alguma coisa, outra coisa você vai deixar, vai vazar alguma coisa que você não queria falar, ou então você não consegue naquele momento passar exatamente o que você quer. Muitas vezes não deixa registro, ou seja, às vezes você vai conversar com aquela pessoa um mês depois, ela já não lembra mais, ou ela lembra de alguma coisa, ela acha que você falou uma coisa que você não lembra de ter falado, ou seja, muitas vezes ela não te deixa ali gravado. E, obviamente, o principal é que ela toma muito mais tempo e custa muito mais de você falar isso para muitas pessoas. Normalmente a gente usa canais de alta riqueza para assuntos que são importantes, que são sensíveis, que demandam, às vezes, ali uma atuação ali daquele gestor, daquele diretor, daquela pessoa que precisa envolver, informar, muito maior, ou seja, algo que você não queira, ou que seja vazado, ou que você não queira que aquela pessoa tenha não deixe de entender aquela mensagem, ou seja, é muito importante que aquela pessoa entenda aquela mensagem que você está passando, ou seja, ela é utilizada de acordo com o tema, de acordo com o assunto, de acordo com a situação, tá? Então, isso sempre tem que ser pesado pelo gestor, ou seja, você vai utilizar um canal de alta ou baixa riqueza de acordo com o objetivo que você tem, de acordo com a mensagem que você está passando e de acordo com o público que você está se relacionando, tá? Pessoal, mais um tema para vocês interessante, daqui a pouquinho a gente volta com outro tema. Um abraço, até daqui a pouco.